Olá pessoal, hoje quero falar sobre o tempo e a cirurgia de face. Quanto tempo dura, quanto tempo leva para fazer, quanto tempo leva para recuperar. Então, se você está se programando para fazer um procedimento como esse, vale a pena assistir esse vídeo, ok? Então vai lá, assina o nosso canal, compartilhe o conteúdo, aciona o sininho e a gente está aqui e volta já já para te falar tudo sobre isso. Então, pessoal, o tempo, né? Quanto tempo leva para fazer um procedimento cirúrgico? Quanto tempo leva para recuperar de uma cirurgia de face? Quanto tempo vai durar esse resultado da cirurgia de face? Essas perguntas, elas são a primeira que as pacientes e os pacientes fazem quando vem a consulta aqui na clínica, né? Primeiro, quanto tempo dura uma cirurgia plástica de face? É um procedimento que a gente trabalha, né? No caso, a técnica que a gente costuma utilizar, aonde a gente trabalha ali a parte mais da musculatura, aonde você trabalha as estruturas mais profundas da face. Então, porque existem técnicas que são só liftings de pele ou cirurgias muito superficiais, muito rápidas, que a durabilidade vai ser menor. Então existe um equilíbrio entre o tipo da técnica cirúrgica, o tempo de recuperação e quanto tempo ela vai durar. Mas em média, pessoal, se a cirurgia, uma cirurgia bem executada, onde a gente trata as estruturas mais profundas da musculatura da face, a gente diz em média que vai te durar em torno de uns 10 anos. É matemático? Vai durar para todo mundo 10 anos? Vai durar menos? A ideia é que em média seja isso, mas de fato é muito variável, depende um pouco do cuidado que a pessoa tem com a pele, com o sol, com a alimentação, com engordar e emagrecer e também um pouco da estrutura genética de cada um, né? Tem peles mais espessas, tem peles que têm menos tendência à flacidez, mas de uma maneira geral, assim, normalmente uma paciente procura novamente um cirurgião plástico para fazer um procedimento eventualmente cirúrgico novamente, lá em torno disso, 8 a 10 anos. Claro que não vai ser, às vezes, uma cirurgia, por exemplo, completa, como foi feita numa primeira vez. Também varia, assim, se você tem 45 ou 50 anos, ou se você tem 70 anos e fez uma cirurgia mais tardia, o resultado também é um pouco diferente. Cirurgias que são feitas um pouco mais precoces, ela tem uma durabilidade um pouco maior. Então, às vezes, vem, por exemplo, para remover uma pelezinha da pálpebra que sobrou novamente, para melhorar uma papadinha que com uns 8, 10 anos voltou, mas de fato assim, o resultado total não se perde, ok? E são pequenas melhorias que normalmente nesse período de 8 a 10 anos você vai voltar eventualmente para fazer, ok? E quanto mais você cuidar, às vezes com os lasers que a gente tem hoje, que são muito interessantes para cuidar do colágeno, para melhorar a produção de colágeno, melhorar a textura da pele, os próprios preenchedores, né, que mantêm hoje o resultado, e muitas vezes pessoas que chegam lá 8, 10 anos depois de uma cirurgia, às vezes com um M-Codes, uma harmonização facial, conseguem ter um resultado por mais alguns anos. Mas na prática, pessoal, para você não ficar confuso, é isso. Certamente uma cirurgia, ela dura em torno disso, de 8 a 10 anos, dependendo um pouco de cada pessoa, certo? Quanto tempo leva para fazer no centro cirúrgico uma cirurgia de face? Isso também varia muito de acordo com o cirurgião e com as técnicas que são aplicadas. Mas uma cirurgia de face, ela vai variar entre 3 a 4 horas e meia por aí. Por quê? Porque são várias pequenas cirurgias. Tem as pálpebras, tem a parte do pescoço, tem os supercílios. Então, na verdade, são várias pequenas cirurgias que são feitas numa face para se ter o resultado, certo? E são cirurgias delicadas, né? Pontinho muito fininho, por exemplo, uma cirurgia de pálpebra, o ponto que a gente usa para fazer a sutura, a costurinha, ele é da espessura de um fio de cabelo. Então são procedimentos muito delicados e que por isso também tem uma simetria, né? Tem o olho direito, o olho esquerdo, o lado direito, o lado esquerdo. Então essa simetria, ela dá trabalho para que a gente possa conseguir um resultado ótimo. Então, com relação ao tempo, é isso. Pode variar de 3 a 4 horas e meia, às vezes até 5 horas, para fazer um procedimento cirúrgico. Mas a plástica, de uma maneira geral, não existem cirurgias muito menos que 1 hora. São procedimentos que as suturas são muito caprichadas, que você precisa ter um cuidado. Então, um tempo de 4, 5 horas para uma cirurgia plástica é um tempo normal, seguro, está dentro dos padrões de segurança
que são exigidos para que se possa fazer uma cirurgia com segurança, ok? Para a pessoa pode parecer muito, mas não é, tá? Então são cirurgias que estão absolutamente dentro de um tempo seguro para realizar esse procedimento, para a saúde do paciente e para essa recuperação pós-operatória. Falando nisso, recuperação. Quanto tempo leva para, depois que você faz uma cirurgia plástica de face, recuperar? Eu tenho uma forma bem prática para explicar para o paciente. Mais ou menos a primeira semana vai ficar monstrinho, certo? Por quê? Porque o olho incha um pouco, qualquer inchaço um pouco maior, sempre para o paciente é muito, às vezes a gente acha que está ótimo, está pouco inchado, mas para o paciente sempre é uma novidade, né? É a primeira cirurgia ou a segunda que faz. A área dos olhos ela deixa, né, um aspecto mais inchado, mais feinho. Quanto? Uma semana, 5, 6 dias. E esse inchaço principal, ele já reduz bastante. Que é o período mais ou menos que a gente tira os pontos. Começa na primeira semana, certo? Então, entre a primeira e a segunda semana, se tem realmente uma melhora bem acentuada, já tiramos todos os pontinhos. Normalmente não se tem mais roxo, né, nesse período. Tem um leve inchaço, não está 100% natural, como deve ficar o resultado mais adiante, né, passando alguns dias, mas com uma maquiagemzinha, um óculos, você já tem uma convivência social e em 2 semanas, teoricamente, tem uma recuperação parcial que é bem interessante já. Então, em 2 semanas, você tem uma recuperação boa. Mas não dá para ir numa festa ainda, por exemplo, que vai ser mais ou menos com 30 dias. Em torno de 30 dias, pessoal, porque as pessoas são diferentes, tem pessoas que incham um pouco mais, tem pessoas que com 20 dias já estão ótimas, já com a maquiagem já pode ir na festa, mas tem umas que com 30 ainda tem um leve inchaço que não está 100%, mas vamos dizer que na média, na grande maioria, em 30 dias, teoricamente, a pessoa já está se vendo mais bela, já põe uma maquiagem e fica interessante, fica legal, em torno dos 30 dias, certo? Agora, alterações de sensibilidade, uma orelha mais dormentezinha, uma coceirinha no couro cabeludo, né? Uma cicatriz às vezes que está mais vermelhinho um pouco. O processo cicatricial dos 3 primeiros meses, ele ainda tem esses detalhes que ele tem que melhorar. Então, dentro desse período de 3 meses, esses sintomas, assim, que normalmente não são muito visíveis, a pessoa mais sente do que são visíveis, eles devem melhorar em torno disso, em torno do 3º mês. Agora, a cicatrização, o processo de cicatrização de qualquer corte, qualquer agressão que é feita no organismo são 6 meses. Aí o organismo já recuperou aquele tecido que foi agredido. Isso é para qualquer coisa, tá, pessoal? Uma lipo, uma mama, uma cirurgia de vesícula, um corte, um acidente, o processo de cicatrização é sempre o mesmo. São 6 meses. Mas, como eu falei, em 30 dias dá para ir numa festa, teoricamente. 3 meses, a maioria dessas coisas assim, de sensibilidade ou de cicatriz mais vermelhinha também já devem estar resolvidas, ok? Isso é na grande maioria dos pacientes. Então essa é mais ou menos a cronologia aí dos tempos da cirurgia de face. É claro que, como eu falei para vocês, cada organismo é diferente, mas na média é mais ou menos isso. Se ficou com mais alguma dúvida, mais algum questionamento sobre os tempos e a cirurgia de face, deixa aí pra gente uma pergunta e a gente responde no Responde Casa com todo prazer, ok? Vai lá, assina o nosso canal, curte o nosso vídeo, compartilha o nosso conteúdo e aciona o sininho também, né? E nós continuaremos aqui produzindo material bacana para vocês. Um grande abraço.